Caros colegas, bem-vindos a outra parte da história de Portugal. Desta vez será para apresentar, novamente, um grande personagem, Pedro Álvares Cabral. Nascido em Belmonte, a cerca de 30 km de distância da cidade atual da Covilhã, no centro de Portugal, no ano 1467, foi batizado como Pedro Álvares de Gouveia e, só anos mais tarde, supostamente após a morte de seu irmão mais velho, em 1503, começou a usar o sobrenome do pai. Foi um fidalgo e criado como membro da nobreza portuguesa, comandante militar, navegador e explorador português, acreditado como o descobridor do Brasil. Realizou significativa exploração da costa nordeste da América do Sul, reivindicando-a para Portugal. Embora os detalhes da vida de Cabral sejam esparsos, sabe-se que veio de uma família nobre colocada na província interior e recebeu uma boa educação formal. Cabral foi enviado à corte do rei Dom Afonso V em 1479, quando tinha cerca de 12 anos. Educou-se em humanidades e foi treinado para lutar e pegar em armas. Tinha cerca de 17 anos de idade em 30 de junho de 1484, quando foi nomeado moço fidalgo, um título de menor importância normalmente concedido a jovens nobres pelo rei Dom Afonso II. Capitão Moro. Em 15 de fevereiro de 1500, Cabral foi nomeado capitão Moro de uma expedição à Índia. Era costume da época da coroa portuguesa nomear nobres para comandar expedições navais e militares. Independentemente da experiência ou competência profissional deles. E, bom, este foi o caso dos capitães dos navios comandados por Cabral. A maioria era nobre como ele. Esta prática era arriscada, uma vez que a autoridade poderia cair nas mãos de pessoas altamente incompetentes e incapacitadas, como poderia também cair nas mãos de líderes talentosos como Afonso de Albuquerque ou João de Castro. Poucos detalhes a respeito dos critérios utilizados pelo governo português para escolher Cabral como chefe da expedição à Índia sobreviveram ao tempo. No decreto real que o nomeou capitão Moro, as razões dadas são méritos e serviços. Nada mais se sabe sobre estas qualificações. Cabral tornou-se o chefe militar da expedição, enquanto navegadores mais experientes foram destacados para a expedição para ajudá-lo em assuntos navais. Partida e chegada a uma nova terra. A frota, sob o comando de Cabral, então com 33 anos de idade, partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, ao meio-dia. No dia anterior, a tripulação tinha recebido uma despedida pública que incluiria uma missa e comemorações com a presença do rei, da corte e de uma enorme multidão. Na manhã de 14 de março, a frota passou por Grão Canário, a maior das ilhas Canárias. Em seguida partiu rumo a Cabo Verde, uma colônia portuguesa situada na costa oeste da África, que foi alcançada em 22 de março. No dia seguinte, uma nau com 150 homens, comandada por Vasco de Ataide, desapareceu sem deixar vestígios. A frota cruzou a linha do Equador em 9 de abril e navegou rumo a oeste, afastando-se a mais possível do continente africano.
utilizando uma técnica de navegação conhecida como a volta do mar. Os marujos avistaram algas marinhas no dia 21 de abril, o que os levou a acreditar que estavam próximos da costa. Provou-se estarem certos na tarde do dia seguinte, quarta-feira, 22 de abril de 1500, quando a frota ancorou perto do que Cabral batizou de Monte Pascoal, uma vez que aquela era a semana de Páscoa. O monte localiza-se no que hoje é a costa nordestina do Brasil. Os portugueses detectaram a presença de habitantes na costa e os capitães de todos os navios reuniram-se a bordo do navio de Cabral no dia 23 de abril. Cabral mandou Nicolau Coelho, capitão que havia viajado com Vasco da Gama à Índia, para desembarcar e estabelecer contato. Ele pisou na terra e trocou presentes com os indígenas. Após Coelho voltar, Cabral ordenou que a frota rumasse ao norte, onde, após 65 quilômetros de viagem, ancorou em 24 de abril, no local que o capitão Mor chamou de Porto Seguro. O lugar era um porto natural e Afonso Lopes, piloto do navio principal, trouxe 2 índios a bordo para conversarem com Cabral. Assim como no primeiro contato, o encontro foi amistoso. Cabral ofereceu presentes aos nativos. Os habitantes eram caçadores-coletores da Idade da Pedra, a quem os europeus atribuiriam o rótulo genérico de índios. Os homens coletavam alimento por meio da caça e da pesca, enquanto as mulheres se dedicavam à agricultura em pequena escala. Eles se dividiam em inúmeras tribos rivais. A tribo que Cabral encontrou foi a Tupiniquim. Alguns deles eram nômades e outros sedentários, tendo conhecimento do fogo, mas não dos metais. Algumas poucas tribos praticavam o canibalismo. Em 26 de abril, domingo de Páscoa, conforme cada vez mais nativos curiosos apareciam, Cabral ordenou aos seus homens a construção de um altar em terra, onde uma missa católica foi celebrada por Henrique de Coimbra, a primeira a selo no solo do que mais tarde viria a ser o Brasil. Foi oferecido vinho aos índios que não gostavam da bebida. Os portugueses mal sabiam que estavam lidando com um povo que ostentava vasto conhecimento de bebidas alcoólicas fermentadas, obtendo-as de raízes, tubérculos, cascas, sementes e frutos, prefazendo mais de 80 tipos. Os dias seguintes foram gastos armazenando água, alimentos, madeira e outros suprimentos. Os portugueses também construiriam uma enorme cruz de madeira, talvez com 7 metros de altura. Cabral constatou que a nova terra estava a leste da linha de demarcação entre Portugal e Espanha, que tinha sido estabelecida no Tratado de Tordesilhas. O território estava, portanto, dentro do hemisfério atribuído a Portugal. Para solenizar a reivindicação de Portugal sobre aquelas terras, ergueu-se a cruz de madeira e uma segunda missa foi celebrada em 1º de maio. Em honra à cruz, Cabral nomeou a terra recém-descoberta de Ilha de Veracruz. Retorno a Portugal.
Avisos nos relatos da viagem de Vasco da Gama à Índia levaram ao rei Dom Manuel I a informar Cabral a respeito de outro porto, ao sul de Calicut, onde também se poderiam estabelecer relações comerciais. A cidade em questão era Cochin, onde a frota desembarcou em 24 de dezembro. Cochin era nominalmente um território vassalo de Calicut, assim como também era nominado por outras cidades-estados indianas. O governante de Cochin estava ansioso para conseguir a independência da cidade e os portugueses estavam dispostos a explorar a desunião indiana. Como os britânicos também fariam 300 anos mais tarde, a tática acabaria por assegurar a hegemonia portuguesa sobre a região. Cabral forjou uma aliança com o governante de Cochin e com líderes de outras cidades-estados, sendo capaz de estabelecer uma feitoria. Por fim, carregada de especiarias preciosas, a frota foi para Cananor a fim de comerciar uma vez mais, antes de partir em sua viagem de retorno a Portugal em 16 de janeiro de 1501. Últimos anos. Após o retorno de Cabral, Dom Manuel I tentou fazer a viagem à Índia para vingar as perdas portuguesas em Calicut. Cabral foi escolhido para comandar a frota da vingança, como era chamada. Durante 8 meses, Cabral fez todos os preparativos para a viagem, mas por razões que permanecem incertas, foi afastado do comando. Não se sabe se foi demitido ou se pediu para ser liberado do cargo. De qualquer maneira, quando a frota partiu em março de 1502, seu comandante era Vasco da Gama, um sobrinho materno de Vicente Sodré, e não Cabral. Sabe-se, no entanto, que surgiu hostilidade entre as facções que apoiavam Vasco da Gama e Cabral. Em algum momento, Cabral deixou a corte permanentemente. O rei ficou muito irritado com a briga, e tal ponto que simplesmente mencionar o assunto em sua presença poderia resultar no banimento da corte, como ocorreu com um dos apoiantes de Vasco da Gama, sofrendo de febre recorrente e um tremor possivelmente resultado da malária desde sua viagem. Cabral se retirou para Santarém em 1509, passou seus últimos anos por lá. Homenagens. O primeiro assentamento permanente português na terra que viria a se tornar o Brasil foi São Vicente, estabelecido em 1532 por Martim Afonso de Sousa. Conforme os anos se passaram, os portugueses foram lentamente expandindo as fronteiras de sua colônia para o oeste, conquistando as terras tanto de ameríndios quanto de espanhóis. O Brasil havia assegurado grande parte de suas fronteiras atuais por volta de 1750, sendo considerado por Portugal como a parte mais importante de seu vasto império marítimo. Cabral é um dos heróis nacionais brasileiros, sendo homenageado anualmente no dia 22 de abril. No entanto, a data não é um feriado nacional. Em 22 de abril de 2000, uma série de eventos promovidos pelo governo brasileiro marcaram as comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil, o que gerou fortes protestos dos povos indígenas, além do pedido de demissão do então presidente da Fundação Nacional do Índio.
Em Lisboa, foi erguido um monumento em homenagem a Cabral, na avenida que recebeu o nome do explorador na freguesia de Santa Isabel. A estátua, inaugurada em 1940, é uma réplica da estátua de Bernardelli e foi um presente do governo Vargas ao povo português. Também inaugurado em 1940 e reconstruído em 1960, o padrão dos descobrimentos em Belém, Lisboa, representa Pedro Álvares Cabral entre as figuras notáveis da era dos descobrimentos. Do mesmo modo, sua terra natal homenageou-o com uma estátua, assim como a cidade onde se encontra sepultado.